Conceito da criação igualitária de todos os espíritos, simples e ignorantes em sua origem e destinados invariavelmente à perfeição, com aptidões idênticas para o bem ou para o mal, dado o livre-arbítrio. Possibilidade de comunicação entre os espíritos encarnados, vivos, e os espíritos desencarnados, mortos, por meio da mediunidade. Lei de causa e efeito, compreendida como mecanismo de retribuição ética universal a todos os espíritos, segundo a qual sua condição é resultado dos nossos atos passados. Então, vamos lá. Conceituação igualitária. Deus cria todos os espíritos iguais. Então, ele não cria anjo, não criou anjo que virou demônio, não criou demônio, não criou, nem Jesus ele criou. Quer dizer, não criou não. Ele não fez Jesus perfeito. Ele cria todos iguais. E cada um, conforme a sua evolução, vai progredindo até virar um espírito perfeito. Tá? Então, ele não tem uma criação para o bem, uma criação para o mal, não. É tudo igual. E cada um, usando o seu livre-arbítrio em determinado momento, vai construindo a sua história. Certo? Tem essa possibilidade, então, da comunicação entre os espíritos dos encarnados com desencarnados, que é a mediunidade, que na Umbanda também tem, e a lei de causa e efeito. O que é a lei de causa e efeito? Tudo que eu faço, deixo de fazer, tem consequência. Tudo que é ato bom ou mal, tem consequência. Lei de causa e efeito. Essa é uma lei de causa e efeito criada por Deus. Que é, então, na verdade é isso. Porque a gente fala, eu fiz uma coisa errada, vou ter que pagar. Eu fiz uma coisa boa, vou receber de volta o bem. Sim, mas isso são consequências desta lei. Tudo que eu faço, que eu penso, ou até mesmo que eu deixo de fazer, tem consequências. Está dentro dessa lei de causa e efeito. Pluralidade dos mundos habitados. A ideia de que a Terra não é o único planeta com vida inteligente no universo. E Jesus, segundo guia e modelo para toda a humanidade. Segundo o Espiritismo, a moral cristã contida nos evangelhos canônicos é o maior roteiro ético-moral de que o homem possui e a sua prática e a sua solução para todos os problemas humanos é o objetivo a ser atingido pela humanidade. Então, para o Espiritismo, todos os mundos são habitados. O que é todos os mundos? Vênus, Marte, Mercúrio, Júpiter, Saturno, Sol, o outro que não tem nem coisa, tem espíritos, tá? Nós não vemos, nós não sentimos, nós não podemos enxergar, nós não podemos pegar, mas tem espíritos. Então, todos os mundos são habitados. Que é a pluralidade dos mundos habitados. Porque seria uma ignorância eu dizer que Deus criou tudo isso e só aqui no planetinha Terra, que é um cisco dentro da nossa galáxia, não vou nem dizer do universo, que para o universo, então, é uma poeirinha. Só aqui tem gente, tem seres humanos, tem espírito. O resto é tudo vazio. Foi feito só para a gente ficar observando. E tem como Jesus o seu guia e modelo. Está na questão 627 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta, né, qual o espírito ou qual a pessoa que esteve por aqui em que eu posso me espelhar, né? E eles respondem apenas Jesus. Questão 625.
de O Livro dos Espíritos. Ele questiona qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo. E a resposta é: vede Jesus. Não tem mais nada. Então, por isso que ele se torna, inclusive, o modelo e guia para o Espiritismo. É por isso que o Espiritismo ele começa como uma filosofia, uma ciência, e depois se torna uma religião. Porque Kardec era evangélico, tá? Ele era protestante. O protestantismo já não respondia algumas coisas para ele, e quando ele começa a interrogar os espíritos e começa a ver essa conexão, né, com a religião, que ele começa a passar a fazer perguntas, e as perguntas tinham uma explicação para ele muito coerente, então ele vê que aquilo também era uma religião, uma forma de uma religião. Dúvidas? Porque vamos passar para a terceira, que é a cultura indígena. Podemos? Podemos, Antônio. Então vamos lá. Uma terceira, que é a cultura indígena brasileira. Historiadores afirmam que antes da chegada dos europeus, a América havia aproximadamente 100 milhões de índios no continente. Só em território brasileiro, esse número chegava a 5 milhões de nativos aproximadamente. Estes índios brasileiros estavam divididos em tribos de acordo com um tronco linguístico ao qual pertenciam. Então, Tupi-Guaranis, região do litoral, Macro-G ou Tupiás, região do Planalto Central, Aruaques, na Amazônia, e Caraibas, também na Amazônia. Então, uma coisa interessante que eu sempre gosto de pesquisar, depois vai ter aí na apostila, o Brasil foi descoberto em 1500, ok? Então, por volta, vocês imaginem, hein? Tinham quase 5 milhões de índios já habitando o Brasil. Aí, se eu não me engano, 513, já começam a chegar navios aqui no Brasil com negros escravos. E depois eu vou colocar, tem na apostila, mais para frente nas aulas, vocês vão ver, porque eu gosto de ver isso daí. Peraí, mas por que é a próxima religião que nós vamos ver, que é a cultura, a religião africana, né, de matizes africanas? Será que tinha tanto negro assim? Então, na época em que eu vi, que é 1700 e pouco, 1600 e pouco, que tinha um censo, já tinham por perto de 13, acho que era 13 milhões, eu agora não lembro direito, mas está na apostila, depois nós vamos chegar lá, de negros no Brasil. A população negra no Brasil já era de 2 a 3 vezes maior do que a população branca. Então, daí a gente vê o porquê que nós falamos na última aula também, o porquê que é necessário a criação de uma nova religião, como a Umbanda, ou como foi implantado o candomblé. Por que da necessidade? Porque eu tenho uma necessidade a atender, uma necessidade espiritual a atender, que são dessas pessoas, desses espíritos aqui no Brasil. Tá? Então, a gente vê aqui, por exemplo, como é que o índio vai influenciar uma religião? Por que ele influencia? Porque eu tenho 5 milhões de índios. Então, já que o negro chegou aqui em 1513, e eu já tinha índio,
Então, as culturas vão se unindo, miscigenando, vão tendo contato. Uma cultura de um vai passando para do outro. Isso é automático. Então, é isso que vai trazendo para dentro da religião a sua cultura, o seu ritual e algumas outras coisas. Então, olha lá, as tribos indígenas possuíam uma relação baseada em regras sociais, políticas e religiosas. O contato entre as tribos acontecia em momentos de guerra, casamentos, cerimônias de enterro e também no momento de um estabelecer aliança contra um inimigo comum. Entre os indígenas, não há classes sociais, como há do homem branco. Todos têm o mesmo direito e recebem o mesmo tratamento. A terra, por exemplo, pertence a todos, e quando um índio caça, costuma dividir com todos os habitantes da sua tribo. Das figuras importantes na organização das tribos são o pajé e o cacique. O pajé é o sacerdote da tribo, pois conhece todos os rituais e recebe as mensagens dos deuses. Ele também é um curandeiro, pois conhece todos os chás e ervas para curar doenças. Ele que faz o ritual da pagelança, onde evoca os deuses da floresta e dos ancestrais para ajudar na cura. O cacique também é importante na vida tribal, porque faz o papel de chefe, pois organiza e orienta os índios. Deixa eu falar um pouquinho aqui. Essa relação que o índio tem, que eu acho muito interessante, pelo menos aqui no Brasil, ela funciona dessa forma, tá? Nós estamos falando do índio brasileiro aqui, do nosso território. Tudo é para todos. Então, pode ver que eles basicamente vivem juntos em torno de uma grande tenda. Então, quando um caça, todos comem. Quando pescam, todos comem. Quando tiram a raiz, que é a raiz, a mandioca ou outras coisas, divide-se, todos fazem a comida, todos comem. Só que não dividem, olha que interessante, não tem bigamia. O índio brasileiro, ele acredita em um Deus, que é Tupã. Ele é um pouco mais evoluído, vamos assim se dizer, do que em matéria de religião, de pensamento, de cultura, do que alguns outros índios espalhados pelo mundo. Porque outros índios, por exemplo, a gente vai ver com o candomblé, que é de matriz africana, o africano ele já acredita em vários deuses, certo? Vários deuses. O índio brasileiro ele acredita em um Deus. Ele acredita que existem os ancestrais e existem, como a gente pode chamar, a gente pode até chamar de deuses, né? Eles colocam aqui como deuses, mas são aqueles que comandam determinadas áreas, como a pesca. Aí nós vamos ter lá a Janaína, né? Ou que é uma tipo de uma deusa, né? Que faz ali da água, da pesca. Então, também é tipo quase que idêntico à cultura que vem da África, com algumas diferenças apenas.